Senhores, espero que os senhores estejam bem, sejam muito bem-vindos ao canal Arcênicos e hoje vamos ler um texto de um camarada com o nome fictício de Zé, um camarada que saiu do Brasil e a sua história ela é contada por um amigo dele. Pelo que eu entendo, essa história é real, mas entenda que é muito mais que uma história de uma pessoa, é uma realidade que vários brasileiros vivem. E é uma coisa que tem que ser falada, principalmente para quem tem a vontade de sair do Brasil. Tá bom? Esse texto ele tá no site do Reddit, com subreddit de fora de casa, né? Vamos lá. O brasileiro que emigra, mas deixa a cabeça no Brasil. É um desabafo inspirado no conhecido meu, mas ele não é o único. Ele é o arquétipo do cara que não sabe o que está fazendo fora de casa, mas agora já é tarde demais para voltar. Virou um peixe fora d'água que não sabe mais viver nem aqui e nem lá. Vamos chamá-lo de Zé. O Zé foi morar no exterior meio que por acaso. De origem humilde, sem muita educação formal, mas muito trabalhador e esforçado, ouvi dizer que o talento dele era muito valorizado no exterior. Deixou a família e o filho pequeno para entrar no esquema do amigo dele que fez fortuna no exterior. Logo que pôde, ou melhor, logo que puder, vai trazer a família para viver junto com ele. Ou, se der vontade, vai voltar para o Brasil com o dinheiro que juntou e viver uma vida de patrão. Não tem como dar errado. O tempo foi passando. Regularizar a documentação demorou. E o prometido progresso na carreira não aconteceu tão rápido quanto o aumento do custo de vida. Enquanto isso, mandava uma porção do salário para sustentar a esposa e mandava bons presentes de aniversário e Natal para o filho. O tempo passou e de repente faz 20 anos que ele está lá. A chance de trazer o filho passou e a esposa ele já não tem mais. A vida continua bastante parecida com quando ele se mudou para lá. Zé trabalha 6 dias por semana e ainda faz bicos no tempo livre. Gasta quase metade da renda no aluguel de um apartamento, o qual ele divide com um amigo. É figurinha carimbada da comunidade brasileira do local. Grande apreciador da música e da comida brasileira, é presença garantida nas festas e encontros. Isolado em sua bolha de imigrantes latinos, poucas vezes trabalhou junto com os locais. Até hoje não fala muito bem a língua. Não tem nenhum amigo nativo. Nas redes sociais, ostenta para a família no Brasil ver produtos que ele comprou. Um carro bacana, roupa e tênis de marca, relógios, eletrônicos, passeios bonitos. Na cultura local, é visto como um pobre deslumbrado. De vez em quando bate uma saudade, uma vontade de abandonar tudo e voltar para o Brasil enquanto os pais ainda estão vivos. Mas aí lembra que não conseguiu juntar dinheiro nenhum, não tem mais casa nem amigos no Brasil e, mesmo se tivesse o mesmo pique para trabalhar de 20 anos atrás, estaria de volta a estaca zero e não conseguiria se manter lá com o mesmo padrão de vida. Padrão esse que vem piorando aos poucos, ano após ano. E ali o Zé vai ficando, sem se integrar e prosperar no país, mas sem coragem de voltar para a mesma vidinha que tinha, sem nenhuma conquista material. Esse é o Zé, uma mistura de si mesmo e das circunstâncias. Não tem nada de errado em ser o Zé, não o julgo, porque eu não sei onde ele estaria se não tivesse vindo para cá. Talvez estivesse vivendo uma vida difícil no Brasil, talvez ele esteja feliz aqui, e isso é o que importa. Mas se você não quiser ser o Zé, não trilhe o caminho do Zé. É isso. É um texto profundo, mas de maneira muito interessante. É mais uma realidade. Muitas vezes a beleza, a grandeza, ela está justamente nas coisas corriqueiras, no dia a dia, na simplicidade. Às vezes eu penso sobre as minhas histórias de vida, por exemplo, e algumas delas são muito simples. Mas elas são ricas, elas são grandes, porque são as minhas histórias de vida, assim como as suas também, e assim como as histórias do Zé.
Por que é importante trazer esse tipo de questionamento, esse tipo de tema aqui para o canal? Conversamos muito sobre o masculinismo, né? Mulher, enfim, coisas que permeiam o mundo masculino. E um tema recorrente é a saída para o exterior, porque muitos acreditam que essa é a solução. Qual é a minha visão quanto a isso? Eu tenho alguma experiência sobre, já fui para alguns países, já morei, moro em países, enfim, tenho um histórico de morar em países diferentes. Então tenho algum conhecimento sobre isso. A minha visão é que depende. Depende de quem você é, depende do que você quer, depende da sua idade, depende da sua perspectiva de vida, depende do que você quer deixar para trás, depende do que você quer abraçar, depende das pessoas que estão sob a sua dependência. Quer dizer, é 1 milhão de fatores. Uma pessoa pode gostar muito de um país, mas o frio pode realmente acabar com os sonhos dela. Ou a saudade da casa, ou a vontade de conquistar algo novo, de falar um novo idioma e de conquistar o mundo, entre aspas, pode ser tão grande que se torna maior que a saudade. Tem gente que não tem saudade nenhuma da casa que está, do mundo que vive. Então, depende. O que eu percebo na minha caminhada de vida dos últimos 15 anos e de pessoas que eu vi ao longo dessa minha jornada é que, enfim, às vezes você não espera que a pessoa vá ficar tanto tempo e ela fica. Eu acho muito bonito quando a pessoa às vezes vem sem perspectiva, mas ela vai encontrando os próprios caminhos, né? E aí as pessoas aparecem no caminho dela e vêm aqui e dão ajuda com o trabalho, ou ficar aqui em casa por 2 semanas até encontrar alguma coisa, ou pessoas que são passadas para trás, né? E aí tem que voltar com a mão na frente e outra atrás. Então assim, varia muito. Eu não vou dizer que é uma loteria, seria muito pesado, mas eu acredito que existem probabilidades. Por exemplo, a probabilidade de uma pessoa vir antes de férias e depois vir morar é muito maior de dar certo, porque a pessoa já vai ter tido uma noção mínima de como é a vida naquele país. Tem gente que nunca saiu do Brasil. Essa foi inclusive a minha realidade, tá? Eu acho engraçado, às vezes eu dar alguns conselhos, né? Sendo que eu não segui exatamente esses conselhos. Eu acho meio engraçado. Em relação a casamento, a ter casado rápido, né? Em relação a essa questão do exterior. Mas eu falo não só baseado na minha experiência de vida, mas eu falo baseado naquilo que geralmente dá certo, tá? Então, quando a pessoa tem minimamente um plano, tem minimamente ali um dinheirinho extra, né? Quando a pessoa não chega aqui vislumbrado, querendo já comprar iPhone, comprar carro, sabe? Quando a pessoa procura as pessoas certas, não fica já gastando dinheiro com festa, com essas coisas. Quando se tem uma referência, um amigo, assim, uma pessoa que você realmente tem assim, uma confiança, uma pessoa que você já provou, que é uma pessoa bacana, se está lá no lugar, tudo isso acaba contribuindo para que a sua estadia, a sua saída do Brasil dê mais e mais certo, tá? Então, por isso que eu falo que não é uma loteria, não é uma roleta russa. Existem probabilidades. E aí, pronto, né? Quando você chega, é uma vida completamente nova, você tem que entender que, né, se você quiser, por exemplo, falar um novo idioma, isso conta demais. Você não vai querer ficar andando com brasileiro, né? Vai ser um atraso de vida para a questão do idioma, né? Você sabe que se você sofre com frio e você não está acostumado com frio, poxa, você vai para os Estados Unidos, vê o país, ou melhor, vê o estado que mais se adequa a você. Vê o tipo de visto, tem gente que não sabe de nada disso, né? E vai na doida, porque alguém falou. Não, não pode ser assim, sabe? E, né, obviamente, saber os planos que você tem, saber as pessoas que estão junto de você. Para quem é casado, por exemplo, uma coisa que para mim é um conselho assim, mestre. Isso salva muito casamento e salva a paz de muita gente. Não faça um plano sozinho se tem outras pessoas que vêm com você.
Então, assim, né, quando nós nos mudamos, né, na nossa última mudança, foi algo que partiu de mim, foi um desejo meu, né? Mas a minha mulher também, ela já tinha esse desejo, mas a gente nunca tinha se decidido sobre o local. Então, nós tivemos que sentar, conversar, e um dos acordos foi o seguinte: nós vamos. Agora sim, nós vamos juntos, nós vamos no sentido assim de o que aparecer nós temos que fazer, nós temos que resolver tudo junto. Não queremos jamais ouvir, mas essa foi sua ideia, mas eu não queria. Isso daí é fatal. Não faça nunca isso, né? Então esse ponto é muito importante. Tem filhos? E aí como é que vai ser a questão da adaptação? Será que vai dar certo? Né? Um ponto muito importante aqui, assim, esse canal aqui é para homens geralmente, mas tem mulheres também que ouvem. Uma coisa muito importante, né? Tem mulheres que se vislumbram com homens, com promessas de outros países, pessoas que não conhecem. Esse negócio é muito perigoso. Acontece eventualmente com um homem também, tá? Mas as histórias que eu ouço geralmente são de mulheres. E aí tem gente que às vezes leva o próprio filho para uma realidade dessa, sabe? Vai pro meio de algum país maluco aí, afastado de tudo, e leva o filho, bota o filho numa questão de risco. Acaba virando, sei lá, escrava moderna sem se dar conta, né? Então, assim, um pouco menos paixão. Essa é uma decisão muito grande. Pés no chão. Isso é muito importante, independente de ser homem ou de ser mulher, né? Mas como esse canal aqui é voltado majoritariamente para homens, então, senhores, prestem atenção também, né? Com as jovens donzelas que aparecem aí na internet do nada. Pode ser um camarada da Angola, né, numa lan house, né, mudando a voz, se disfarçando de mulher, e você mandando dinheiro e arriscando largar tudo para ir para um lugar, né, conhecer uma pessoa que nem é aquela pessoa mesmo que você pensa que é. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui, espero que os senhores tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, deixem comentários aí. Se quiser ouvir algum outro tipo de história, fiquem à vontade, coloquem nos comentários, tá bom? E vamos crescer juntos. Muita paz a todos.